Bom, pessoal, meu nome é Marcos, sou professor de Geografia e estamos aqui para falar um pouco sobre a localização geográfica e os fatores que interferem nos tipos de clima e na distribuição deles pelo território brasileiro. Bom, o Brasil, o território brasileiro está localizado em baixas latitudes, né? Nós temos os fatores que interferem no clima, né? A latitude, a altitude, a continentalidade, a maritimidade, as massas de ar. Então nós vamos falar um pouco dessas interferências desses principais fatores em nosso território. O que faz com que o nosso território tenha um grande índice de precipitação e umidade, né? E de chuvas, né? Com exceção do Nordeste brasileiro, que mais ainda tem uma incidência de chuva mais ou menos no semiárido de 800 milímetros, né, ao ano, depende de cada região do semiárido. Então, o território brasileiro, como vocês estão vendo aqui no mapa, essa parte verde mais escura é a parte do território brasileiro que corresponde a 93% do nosso território e encontra-se em regiões intertropicais, né? Essa partezinha mais clara seria a 7%, que corresponde aos partes dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que se encontram-se na zona subtropical ou temperada sul, como queiram. Bom, essa posição geográfica do Brasil, ela faz com que o Brasil tenha uma grande influência, ou esteja localizado em nossas proximidades, a zona de convergência intertropical, né? Que é encontros de ventos do norte e do sul que acabam favorecendo a formação de nuvens e de umidade nessa região. O território brasileiro, por estar nessa região grande parte, nós temos a predominância de climas quentes, consequentemente a influência de massas de ar quentes também. Nós temos influência da maior parte das massas de ar são quentes, consequentemente os climas também serão quentes em nosso território. Bom, aqui eu tenho a atuação das 5 massas de ar que atuam no território brasileiro. Bom, a massa equatorial atlântica é essa massa de ar aqui, que ela é quente e úmida. Nos slides que foi passado aí, tem as características específicas de cada uma. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente não vai expor os slides. Nós temos aqui a massa equatorial atlântica, ela é quente e úmida, né? Ela atinge essa região aqui mais do nordeste e norte do Brasil. Nós temos a massa equatorial continental, que apesar de ser uma massa de ar continental, ela também é úmida, porque ela tem a sua formação na região amazônica. É uma região que tem a questão da floresta e dos rios, que favorece a umidade dessa região. Apesar de ser continental, ela é úmida, ela é quente e úmida. Nós temos esse verdinho mais claro, nós temos a massa tropical atlântica, que também é uma massa de ar quente e úmida, que atua nessa parte norte, nordeste, sudeste do Brasil e centro também. Essa atuação das massas de ar, elas mudam com as estações do ano, ao decorrer do ano. A sua influência maior ou menor, elas vão mudar ao longo do ano. A massa tropical continental, que é essa verdinha aqui, ela é a única massa de ar seca no Brasil, né? Ela é quente e seca, é a única massa de ar seca que atua no território brasileiro. E essa corzinha aqui, a rosa, o lilás, rosa, ela é a massa polar atlântica, que ela é fria e úmida, é a única massa de ar úmida que atua no território brasileiro. Bom, essas massas de ar elas vão interferir diretamente nos tipos de clima do Brasil. Como eu tinha falado da latitude, vamos falar um pouco da latitude. O território brasileiro, a altitude interfere diretamente nas características climáticas também do Brasil, uma vez que 95% do nosso território tem altitudes inferiores a 1.200 metros de altitude. Essa baixa altitude do nosso relevo é ocasionado por ser um relevo antigo, de formação geológica muito antiga, que sofreu desgaste pela ação dos agentes erosivos, né, os agentes externos, ao longo de milhões de anos. Então foi bastante desgastado, faz com que nós temos um relevo de baixas altitudes,
o que faz com que as temperaturas também não sejam reduzidas pela questão da altitude. Então, como a altitude, quanto mais alto, mais frio, no Brasil nós não temos essa grande influência, salvo algumas exceções de algumas áreas que você tem o clima amenizado pela altitude, mas isso, em comparação ao país, isso não tem grande influência, e sim na questão da redução, aliás, no aumento das temperaturas devido às baixas altitudes do nosso território. Aqui eu tenho um mapa da distribuição climática do nosso território. Eu tenho aqui o clima equatorial, não é? Que eu pego a região norte do Brasil. Vocês vão ver que a maior parte, se a gente associar a atuação das massas de ar, está diretamente relacionada ao tipo de clima. Nós temos o clima equatorial, né? Quente e úmido, com temperaturas que superam os 200 milímetros, 2.500 milímetros ao ano. Essas temperaturas, lá a amplitude térmica é muito baixa, é muito pequena. Nós temos o tropical, que pega essa parte central do Brasil, também vocês podem encontrar como tropical típico, ou simplesmente tropical. O tropical semiárido, né, que ocorre no sertão nordestino, é o clima mais seco do Brasil. O mais úmido é o equatorial. O semiárido tem uma característica marcante, que é as chuvas mal distribuídas ao longo do ano, e baixa precipitação. Nós temos o mais frio do Brasil, que seria o subtropical, né, que está fora da zona intertropical do planeta. Na região sudeste nós temos o tropical de altitude, né, que é justamente onde entra a questão da Serra do Mar, que faz com que, Serra da Mantiqueira, que faz com que nós temos uma elevação do relevo e que vai contribuir para a redução das temperaturas ali naquela região da Serra do Mar, na região sudeste. E temos o tropical litorâneo, esse verdinho aqui, que vai ocorrer no litoral brasileiro, grande parte do litoral brasileiro, e que apresenta grande umidade, né? Também uma grande umidade relativa do ar e grande precipitação. Eu tenho o mais chuvoso aí, o equatorial, o menos chuvoso vou ter o semiárido, o mais frio eu vou ter o subtropical. As características de cada tipo climático estão nos slides que vão ser passados para vocês em aula. Obrigado.